Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michael Clarim e é um prazer muito grande estar aqui para juntos estudarmos o resumo geral da lição da Escola Sabatina desta semana. Se você é novo aqui no nosso canal, eu quero te convidar, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário e aproveite, compartilhe esse conteúdo com todos os seus contatos. Vamos formar um grande exército de estudantes da Palavra de Deus. Mas sem mais delongas, roda a vinheta e vamos para o vídeo. Queridos, o tema da lição desta semana é apostasia e intercessão. E o verso para memorizar está em Êxodo capítulo 32, versos 31 e 32, que diz o seguinte: Moisés voltou ao Senhor e disse: o povo cometeu grande pecado, fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou senão, peço-te que me risques do livro que escreveste. Veja só, o povo de Israel foi libertado por Deus do cativeiro egípcio. Aquele povo que havia passado, volto a repetir, pelo menos 430 anos ali preso, sofrendo cativo. E Deus agora envia o libertador. Moisés foi um tipo de Cristo. Cristo veio nos resgatar deste mundo de pecado. Cristo veio nos libertar do cativeiro, da escravidão do pecado. Moisés agora é enviado para libertar o povo de Israel do cativeiro egípcio. Agora Deus conduz o povo de Israel ao longo do deserto rumo à terra prometida. Aquela terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac e a Jacó. E veja só, esse Deus estava não apenas conduzindo o povo de Israel, mas esse mesmo Deus estava cuidando do povo de Israel. Deus estava provendo tudo. E agora, quando Moisés sobe no monte e Deus começa a se comunicar, Deus começa a entregar a sua lei a Moisés, o povo vê ali uma oportunidade para se corromper, para abandonar o seu Deus. Isso é algo preocupante, porque o que eles haviam visto de Deus era o suficiente para os mesmos amarem o Senhor e ter Deus como seu único e verdadeiro Deus. Mas veja só, o povo agora, em rebelião, aqui eles começam a colocar Arão no canto da parede, falando assim: olha só, Moisés subiu, já faz tanto tempo que ele está lá no monte, esse Moisés tirou a gente lá do Egito, e agora nós estamos aqui. Arão, você precisa fazer um Deus, e nós vamos adorar esse Deus. Algo preocupante. E Arão agora, ele começa a sentir medo, ele começa a se sentir intimidado, porque o povo agora estava pedindo contas a ele. E Arão dá uma ordem ao povo: olha só, tirem as argolas, tirem o ouro de vocês, tirem as joias. E ele funde no fogo e formam um bezerro de ouro. Mas algo mais preocupante é que eles começam a adorar aquele bezerro. E o povo começa a dizer: olha só, esse foi o Deus que nos tirou do Egito. E eles começam a adorar a Deus, eles começam a dançar, eles começam a cultuar aquela divindade criada pelas próprias mãos deles. Veja só, a idolatria tira o foco de Deus e coloca o foco em deuses falsos. A idolatria tira o foco do Deus verdadeiro e coloca o foco em um Deus falso, em um Deus criado pelas mãos humanas. Você vai perceber que o apóstolo Paulo fala da adoração à criatura ao invés do Criador. Queridos, Deus deixou claro na sua palavra que a idolatria é pecado. E o que é idolatria? Idolatria é você deixar de confiar em Deus e confiar em um outro ser que você coloca no centro da sua vida e presta adoração a esse mesmo ser. Lá no Antigo Testamento, você vai perceber que os cananeus, eles construíram, formaram seus próprios deuses, criaram seus deuses e adoravam a esses deuses. Prestavam culto a esses deuses, cantavam louvores a esses deuses. Você percebe
Eles até sacrificam os próprios filhos a esses falsos deuses. Na modernidade você vai perceber que hoje algumas pessoas infelizmente praticam também a idolatria, adorando algumas espécies de deuses modernos. Eu poderia dizer algumas imagens criadas pelas próprias mãos humanas. Você percebe que a idolatria é algo que é totalmente contrário à lei de Deus. Queridos, o autor da lição desta semana vai deixar claro que nós não podemos colocar de forma nenhuma outra divindade no lugar de Deus. Quando nós adoramos qualquer outra divindade, nós passamos a obedecer a mesma e deixamos de obedecer ao Deus verdadeiro, ao Deus Criador, ao Deus que queria de fato e estava buscando permanentemente ter uma aliança com o povo de Israel. Se você observar, a liderança de Arão foi uma liderança fracassada. Por quê? Porque Arão deixou de seguir a palavra de Deus e cedeu à pressão do povo. Até que ponto nós, seres humanos, temos cedido à pressão da maioria e deixamos de seguir aquilo que está escrito na palavra de Deus? Queridos, Moisés, você vai perceber que Moisés, ao longo da lição inteira, olha só, Moisés é um intercessor. Deus estava disposto a destruir aquele povo. E Deus diz assim, olha, Moisés, eu vou destruir esse povo. E Deus estava irado com toda a razão, porque aquele povo havia visto a mão de Deus guiando-os em todo o processo. E Deus diz assim, olha, Moisés, eu vou fazer de você uma grande nação. De você eu vou fazer a nação da promessa. Mas Moisés intercede pelo povo. Queridos, a idolatria é algo demoníaco. A idolatria afasta o ser humano de Deus. A idolatria faz você, na sequência, cometer vários outros pecados. Eu não posso dizer para você que o sexo é idolatria. Eu não posso dizer para você que as drogas são idolatria. Eu não posso dizer para vocês que os jogos são idolatria, de forma alguma. A idolatria é você tirar Deus do centro da sua vida e colocar outra divindade. E aí quando você coloca essa outra divindade no centro da sua vida, você começa a adorar essa divindade. Você começa a prestar culto a essa divindade. Isso é idolatria. Você começa a reverenciar essa divindade. Isso é idolatria. Idolatria na Bíblia é você adorar um outro Deus que não seja o Deus verdadeiro. Agora, quando você começa a idolatrar esse outro Deus, você pode, infelizmente, se submeter à vontade do mesmo. Agora você pode perguntar para mim, Michael, mas quando eu coloco como prioridade em minha vida algumas práticas cotidianas, o que é isso? É justamente isso que você está falando, é prioridade. Você deixa de colocar Deus como centro e coloca outra prioridade. Aquilo não necessariamente é um Deus, aquilo não necessariamente é idolatria, mas está dizendo que aquilo praticamente está tomando conta de grande parte da sua vida. Você entende? Fica claro para você? Então quero convidar você, meu querido, a olhar para o exemplo do povo de Israel e ter Deus como o seu Deus. Ter Deus como o seu Senhor. A idolatria é pecaminosa, Deus te chama a adorá-lo, a amá-lo, a ter relacionamento com Ele. Queridos, o ponto central de toda essa lição que eu tenho encontrado é um Deus que ao tempo todo está buscando relacionamento com o seu povo. Deus está buscando se relacionar com o seu povo. Deus hoje deseja se relacionar com você. Querido, na lição de terça-feira, eu achei interessante a temática corrompidos pela idolatria. A idolatria, ela corrompe o ser humano, corrompe o coração, corrompe o pensamento, corrompe as ações. A idolatria faz você parecer com aquela divindade que você serve, porque você passa a obedecer a ela. Você entende? Eu gostaria de ler aqui, rapidamente, um trechozinho do estudo adicional para encerrarmos a lição, ou pelo menos o resumo, que diz o seguinte, olha, não devemos nos concentrar em nós mesmos e satisfazer nossos desejos pecaminosos, porque isso leva à idolatria.
quando eu satisfaço os meus próprios desejos, diz Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, página 273 a 274. Eu não posso jamais satisfazer os meus desejos, a minha própria vontade. Eu não posso jamais me submeter à vontade do inimigo de Deus. Muito pelo contrário, eu devo todos os dias estar colocando meu coração no altar de Deus para que ele seja, de fato e de verdade, o meu Deus e o meu Senhor. Gostaria de orar por você, feche os seus olhos nesse momento e ore comigo. Deus e Pai, muito obrigado pela tua provisão e pela tua proteção. Muito obrigado porque, através da história do povo de Israel, nós encontramos motivos suficientes para não abandonarmos o Senhor e seguirmos falsos deuses. A tua palavra deixa claro que esses deuses, eles não falam, esses deuses não ouvem, esses deuses não apalpam e esses deuses não têm sentimento, Senhor. Portanto, peço ao Senhor, em nome de Jesus, que nos ajude a manter a nossa mente fixa e o nosso coração voltado para o Senhor. Eu oro em nome de Jesus Cristo, amém. Querido, não esqueça, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho das notificações e vamos continuar estudando a lição da Escola Sabatina.